Você acorda, cumprimenta o novo dia, mas saiba que não está apenas começando a rotina comum da vida. Você está entrando em um espaço sagrado, embarcando em uma jornada da alma que exige não apenas seu tempo, mas a sua essência. Você é mais do que carne e ossos. Você é um viajante espiritual em um caminho sagrado. Uma jornada que desafia não apenas as suas crenças, mas o seu âmago. Uma das primeiras e mais essenciais provas que você enfrentará é a de se desapegar das suas apegos, que são pessoas, objetos e ideias às quais você se agarra, acreditando que o definem. São coisas que você ama e acha que não pode viver sem. A questão é, você consegue soltar? Imagine a sua vida como uma árvore que, à medida que cresce, acumula folhas. Essas folhas são os seus apegos. Eles proporcionam sombra e beleza, mas não são o cerne da sua árvore. O universo, vigilante, quer ver como você lida com essas folhas. Elas obstruem sua visão do céu? Estão impedindo o seu crescimento? Com firmeza, o universo pode chacoalhar sua árvore, fazendo com que algumas folhas caiam. Isso não é para machucá-lo, mas para oferecer clareza, para abrir espaço para novas folhas, para novas experiências. Quando você acredita que não pode viver sem uma folha em particular, está enviando um sinal para o universo, como se estivesse dizendo: é isso, estou completo com isso. O universo ouve e talvez diga: você tem certeza? Você pode então passar pela experiência de perder aquela folha, aquele apego. Isso não é um castigo, é uma lição. É o universo perguntando: a árvore morreu porque a folha caiu? Ou fez espaço para uma nova folha e para um crescimento fresco? Várias filosofias espirituais, como o budismo e o estoicismo, abordam essa sabedoria do desapego, ensinando a força emocional. Deixar ir não significa parar de amar ou desejar. Significa reconhecer que o seu propósito final não está ligado a um estado temporário de ser. O seu propósito é obter sabedoria, paz e unidade com o universo, que transcende qualquer apego individual. Assim, onde está o seu coração? Você é tão consumido pelo amor por uma única folha que esquece que é uma árvore em crescimento em uma floresta vasta? Este teste pede que você avalie as suas prioridades. Você é definido pelas coisas às quais se apega ou pela sua capacidade de crescer e se adaptar, de estar em sintonia com o seu eu superior. O universo está esperando para confiar a você um conhecimento mais profundo, uma forma superior de amor e níveis mais profundos de consciência. Mas antes disso, ele quer ver se você está pronto para sacudir as folhas velhas, para fazer espaço para novas experiências. Você se torna uma árvore, parte de uma floresta maior. Neste teste de desapego, você não está apenas soltando suas amarras, você está cultivando a coragem e a força para abraçar uma jornada espiritual e enriquecedora. Lembre-se, você não é definido pelo que você segura, mas pela sua capacidade de soltar e crescer novamente. Quando você faz isso, você se torna um farol, um testemunho do potencial ilimitado do espírito humano, fazendo parte de algo maior do que você mesmo, algo verdadeiramente divino. Segundo teste. O teste da paciência. Vivemos em um mundo que glorifica a gratificação instantânea, onde o próximo impulso de dopamina está a apenas um clique de distância. Fomos condicionados a acreditar que o tempo é essencial, que se algo não acontecer imediatamente, nunca acontecerá. No entanto, a sabedoria da jornada espiritual nos leva a uma direção completamente diferente. Ela nos sussurra aos ouvidos que um dos testes mais profundos que enfrentaremos na vida é o teste da paciência, especialmente quando precisamos esperar mais do que achamos que deveríamos. A paciência não se trata apenas do ato de esperar. Trata-se de como você se comporta enquanto espera. Trata-se de manter um senso de calma e paz, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar acelerando. Nelson Mandela uma vez disse: aprendi que a coragem não é a ausência de medo,
mas o triunfo sobre ele. Da mesma forma, a paciência não é a ausência de desejo ou necessidade, mas o triunfo sobre a ansiedade apressada que esses desejos muitas vezes geram. Imagine uma situação em que você está passando por um momento de espera prolongada. Parece que o tempo se estica infinitamente diante de você, como um túnel sem fim e sem luz à vista. A resposta não é simples, mas é profundamente iluminadora. Esses períodos de espera não são vazios. Eles são solos férteis para o crescimento, nutrindo a sua alma e espírito. Pense em um fazendeiro que planta uma semente e a espera crescer. Se ele se torna impaciente e desenterra a semente para verificar seu progresso, ele interfere no processo natural. Da mesma forma, cada atraso em sua vida é um período de gestação, um tempo em que algo dentro de você começa a germinar e crescer. Você está aprendendo a arte da resiliência, da fortitude e, o mais importante, da fé. O universo não está perguntando se você pode esperar. Está perguntando se pode fazer isso com graça, com compreensão, com um coração cheio de esperança, em vez de desespero. Em vez de ver a espera como uma provação, veja-a como um tempo de preparação. Imagine que você é um artista e que cada momento de espera adiciona mais uma pincelada à sua obra-prima em constante evolução. O universo não está lhe negando nada, está lhe preparando para algo que combina com a sua prontidão e valor. Como disse Maya Angelou, todas as grandes realizações requerem tempo. Seus objetivos, seus sonhos, seu despertar espiritual, todos são grandes realizações em construção. Como podemos tornar esse processo de espera mais suportável e até enriquecedor? Precisamos aprender a encontrar a satisfação no momento presente. Os mestres espirituais falam sobre a beleza do agora, encorajando-nos a encontrar paz e felicidade no presente. Quando estamos em paz com o agora, a incerteza do futuro perde o seu poder aterrorizante. Em vez de sentir que está desperdiçando tempo, você reconhece que está reunindo insights, construindo músculos espirituais e enriquecendo a sua alma. Quando você está no lado de fora de uma porta fechada, perguntando-se quando ela finalmente se abrirá, considere que cada minuto de espera não é perdido, é investido. Você não está apenas esperando, está crescendo, aprendendo e se tornando a pessoa que estará pronta quando o momento certo chegar. Não se trata apenas de resistir à tempestade, mas de aprender a dançar na chuva. Mantenha sua fé. Lembre-se de que o progresso real não acontece quando o sol brilha, mas quando você aprende a encontrar alegria mesmo nas tempestades. Lembre-se de que sua vida não é apenas sobre os eventos que acontecem, mas também sobre os intervalos entre eles. Portanto, quando você se encontra nesses intervalos esperando pelo próximo capítulo, lembre-se de que isso não é um hiato, mas um período de preparação. Cada minuto que você passa esperando não é perdido, é investido. Você não está apenas sobrevivendo, está evoluindo, tornando-se um farol que brilhará ainda mais intensamente na escuridão. Se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada conosco, considere se juntar a nós apoiando o canal. Seu apoio mantém este conteúdo fluindo diariamente. Terceiro teste: o teste da fé. A jornada da vida nos leva por prados ensolarados, mas também nos conduz a tempestades avassaladoras. É fácil sentir gratidão e ter fé quando o céu está limpo. Mas o que acontece quando as nuvens se reúnem, os ventos se intensificam e tudo ao seu redor começa a desmoronar? É nesses momentos que o teste da fé se manifesta, não como um exame cruel, mas como um impulso crucial para o crescimento de sua alma. Imagine a sua vida como um navio navegando pelos mares. Um mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso, como diz o ditado. Imagine-se enfrentando mares agitados, onde o seu barco é sacudido e a água salpica no convés, e você se sente perdido em meio a um oceano aparentemente sem fim. Seria fácil abandonar o navio, acreditar que ele está afundando e que você deve pular para salvar a própria vida. No entanto, a fé é a bússola que lhe diz para se manter firme, para confiar que o seu barco foi construído para resistir à tempestade.
É a sua convicção de que a turbulência não é um sinal de iminente desastre, mas sim uma passagem para águas mais tranquilas. Pense em suas provações como os ventos e as ondas que moldam sua alma e o preparam para uma jornada mais grandiosa. O universo não está tentando quebrá-lo, mas empurrá-lo para descobrir o quão resiliente você pode ser. Quando você emergir do outro lado, perceberá que não é mais a mesma pessoa que entrou. E é exatamente isso que importa. Você surgirá mais forte, mais sábio e com uma conexão mais profunda com a essência de quem você é e no que acredita. Portanto, quando o seu mundo estiver desmoronando, ou quando parecer que o universo está contra você, não desista da sua fé. Mantenha-se firme. Apegue-se a ela como se fosse a linha da vida em mares turbulentos, porque é. Lembre-se de que você não está apenas sobrevivendo, mas está passando por uma transformação, de carvão a diamante, e que você não está apenas resistindo à tempestade, está aprendendo a dançar na chuva. Apegue-se à sua fé. Deixe-a ser o seu guarda-chuva. Lembre-se de que a tempestade não está aqui para ficar, mas que as lições que você aprende são como a força que dura a vida toda. Confie no processo, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. A versão de você que emerge do outro lado agradecerá por isso. Você não está apenas sobrevivendo. Você está evoluindo, tornando-se um farol que brilhará ainda mais intensamente na escuridão. Gratidão por assistir todo o vídeo. Se esta mensagem ajudou a você, se lembre de curtir, se inscrever e compartilhar com as pessoas queridas por você. Considere também apoiar ao canal Ascensão de Gaia. Aqui trazemos conteúdos diários, com a intenção de ajudar o máximo na sua trajetória espiritual. Se lembre de conferir os livros indicados pelo canal, que estão no primeiro comentário fixado. São uma importante fonte de inspiração para muitos de nossos vídeos. Tenha um ótimo dia. Gratidão e namastê.